E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do grupo SIGO, aula 5 do curso, mini curso de Excel. Hoje vamos ver o link entre as tabelas utilizando as listas como condição. Espero que gostem, fiquem até o final, que muitas dúvidas serão esclarecidas. E continue voltando. Obrigada pela audiência. E é isso. Grupo CEO. E aí, pessoal, então, vídeo 5, aula 5, de Excel. Não sei, pelo que eu vi, assim, poucas pessoas assistiram a aula passada, porque realmente foi uma aula mais técnica, explicando, a questão da conexão entre as tabelas. Isso, assim, é mais usado em TI, confesso. Então, não necessariamente quem está aqui é de TI. Porém, quem usa o Excel no dia a dia, até que comentei que, apesar de existirem sistemas nas empresas, os usuários ainda continuam utilizando o Excel para os seus próprios controles. Então, muita coisa, do que foi falado na aula passada, às vezes você nem sabia que existia, ou nem sabe que existia, até porque pode ter ficado confuso, porque quando a gente vê na prática que a gente entende melhor, é natural. Então, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo, Porque, assim, é como eu comentei, isso não é comum no Excel, mas se você for fazer para muitas condições, que aí vai ficando uma lógica gigantesca, até ruim de manter, Agora, existem pequenas lógicas, que é a que eu vou mostrar agora. Ela é bem simples, assim, aparentemente. É mais para vocês entenderem o porquê que é interessante utilizar esse agrupamento de categoria e tal, listas e tudo mais. O que isso pode beneficiar, e como pode melhorar o seu trabalho. Então, a forma que eu achei mais fácil de explicar. O nosso objetivo é assim, vir no controle de vendas, que você vai, na verdade, de compras, que a gente tinha falado. Deixa eu já até alterar aqui. Porque a gente está falando de fornecedor, então nós já estamos comprando. Registro de compras. Bom, aí, existem várias formas, você pode colocar a data, o produto, mas aí o produto você normalmente vai ter uma lista gigante, Por mais você poderia ter uma lista suspensa, por exemplo, desses aqui, mas você não vai ter só. Tem empresa que tem só 13 produtos, e isso assim sem filtro, certo? Não está associado a nenhum fornecedor, ele vai trazer tudo, se fosse o caso. Então, o que eu propus, eu tentei explicar na última aula, que para a gente utilizar a categoria como uma forma de linkar as informações. Então, por exemplo, eu coloco no fornecedor, então vamos primeiro analisar essa situação. Desculpa, gente, vamos analisar essa situação. Eu tenho 3 fornecedores, certo? Beleza. E aí eu coloquei aqui, produto 1, produto 2, produto 3. Aí imagina que você tem 10 produtos para esse fornecedor. Você vai colocar ele aqui 10 vezes, as mesmas funções, eu não acho viável. Não sei se vocês entenderam, mas seria mais ou menos assim, Então seria o mesmo fornecedor, ou seja, as informações não mudam, certo? E aí eu coloco aqui, produto X. Ou até eu posso colocar 2, e aí fica pior ainda, porque isso confunde com outro fornecedor e não tem nada aqui que está diferenciando. Então, qual que foi a minha proposta? A gente mudar aqui para categorias, certo? E para cada fornecedor eu falo categoria. Então, na aula anterior a gente definiu um cenário, de negócio. Então, esse é outro ponto, Eu toquei na questão de negócio, cenário de negócio, porque, assim, existem processos
de todo jeito, gente. Existe processo que é no papel, existe processo que é na planilha, existe várias formas, né? E existe vários modelos de negócio, fornecedor único, não, formagem de fornecedor. Então, só para quem não assistiu também, o que a gente ficou definido assim para ficar mais fácil, né? Que é como se fosse uma empresa, né? Que ela vai ter vários fornecedores, só que todos os fornecedores só vão vender produtos da mesma categoria, né? Faz até sentido, mas apesar que a gente sabe que na prática não é bem assim. Mas, por exemplo, quando eu falar então fornecedor de streaming, que seria de vídeo, essas coisas, ele só vai ter uma categoria. A própria, só uma categoria. Aí aqui só uma categoria. Por quê? Quando eu vier aqui, cadastro de produto, e eu informar a categoria, ele vai já trazer o que? Os fornecedores. Só daquela categoria, entendeu? Essa que é a ideia. Hoje, ó, tá? Então, os três aqui, ó. Eu posso mudar a categoria, não muda nada, ó. Os três estão aqui. E não é legal, certo? E porque a gente tá falando também de 3 fornecedores. Vocês imaginam que tivesse vários, né? Muito mais, né? E eu acho que vocês entenderam aqui, né? Essa questão de ficar repetindo não é uma boa prática, tá? Não tô falando que é errado. Não existe certo e errado, né? Existe o que é melhor ou pior, ou assim. Não é nem melhor ou pior, ou mais eficiente, menos eficiente, alguma coisa assim, né? E outra, questão de integridade, né? Não sei se vocês entendem. A integridade seria o quê? Eu tenho certeza que eu estou trabalhando com os dados reais, né? Então, se você faz uma lógica errada, ele vai, com certeza, funcionar de forma errada, né? Você vai selecionar uma categoria, ele vai trazer outro fornecedor, essas coisas. Então, nós temos 3 categorias que estão aqui na lista, tá vendo? Essas 3. Aqui, lembra que eu falei que eu coloco o header, o título, o negrito, só para eu saber que é o título, né? E do que se trata, claro. Então, para facilitar, vamos colocar um de cada, tá? Então, aqui, ó, só para me facilitar, vamos vir aqui. Aqui é bom que a gente até reveja, ó, dados, nesse desenho, né? Validação, lista, aí a fonte, a gente vem aqui, tá. Nunca seleciona o cabeçalho, tá? E ok. Aí eu já selecionei as 3 que já aparece, tá vendo? Então vamos colocar uma pra cá, né? Papelaria, diferente, né? Na verdade o streaming, que é filmes, produção própria, e a Shopee, papelaria. Faz de conta. Beleza. Aí, olha só. Faz de conta que não tem nada aqui, tá? Por enquanto. Aí eu venho aqui, ó, vou escolher filmes. Em teoria, qual é o fornecedor? Streaming, certo? Ó, se eu clicar aqui, aparece os 3. Então, não, é isso que a gente não quer, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, senão vocês vão ficar confusos, né? Que a informação já tá aqui, né? Porque não é pra ser assim. Então, eu vou colocar fornecedor antes. Aqui tá mesclada. Deixa eu ver se funciona assim. Beleza. Então, deixa eu só ver de onde que ele tá buscando aqui o fornecedor. Tá errado, tá vendo? Ele tem que buscar daqui, ó. Parece que ele deu um somar. Pagar, né? Aí faz assim, dá um ok, beleza. Né? Então, assim, gente, aqui é um cadastro de produto, certo? Então, eu não quero que o produto apareça, porque eu tô criando o produto. Por isso que eu tirei, para não confundir. É aqui que a gente vai achar uma forma, que é aquela lógica, para ele aparecer de acordo
com a categoria, mas calma que eu não inseri aqui. Calma. Essa hora. Então, ó, filmes, ele aparece todos. Se eu vier aqui colocar produção própria, ele aparece todos. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer, né? Quando eu selecionar um, ele vai trazer o que é desse cara, certo? Como a gente faz isso? Não sei, é assim, ó. Na verdade, a gente tem que olhar aqui, ó. Se esse cara, tá vendo? Era isso que eu tava errando. É aqui, ó. Porque quando eu selecionar aqui, que ele vai mudar aqui, entendeu? Então, ó, se aquela categoria for igual a filmes, é isso mesmo. Sabia que tava errando uma coisa. Então, ele vai trazer o fornecedor streaming. Se não, aí ele vem se. Lembrando, esse é o segundo que abre. Se esse cara, de novo, tem que ser sempre ele, né? Porque lembra que eu falei do cifrão? Ele fixa ele não pode fixar, não. Depois a gente arruma. Se, então, olha, a categoria for igual a produção. Tem que ser igualzinho, gente. Tá vendo? Essa é outra coisa meio chatinha. Produção própria é sempre ponto e vírgula, tá? Aí, se for igual a produção própria, você traz o própria. Ponto e vírgula. Aí, se não, aí agora é o último, que é 3. Por isso que eu falei, olha aqui o tamanho desse negócio. Imagina você ter 80 fornecedores. Mas, assim, a ideia, gente, disso aqui é vocês entenderem a lógica e, de repente, usarem para uma outra coisa. Aqui eu quis pegar esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo mais fácil de visualizar, de entender, sabe? Todo mundo compra e todo mundo vende, né? Não, todo mundo vende não, mas todo mundo compra. Então, vamos lá. Aí, outro se é o último, ó. Então, se, porque são 3 categorias, né? Então, se, aí eu coloco os parênteses. Aí, eu venho aqui na lista de produtos. Produção própria. Igual, produção própria, categoria, igual, faltou o último. Vou apagar, tá vendo que ele vai mexendo? Papelaria, vou apagar aqui, ó. Papelaria. Então, ele traz o shopping. Aí, se não, ele traz vazio. Aí, ó, 1, 2, 3, que foram 3 si, né? Vamos ver. Então, vamos ver, ó, produção própria. E, deixa eu apagar lá. Filmes. Ah, gente, vocês estão falando sério? Ah, ele não pegou. Onde que tá a lógica? Caramba, vou dar um pause aqui para arrumar a forma. Ei, pessoal, acho que eu tinha feito alguma coisa de errado. Mas ó, e aí aqui eu vou colocar, por exemplo, papelaria. Aí aqui eu copiei a forma. Vou deixar para copiar ao vivo, né? Talvez esqueci. Aí papelaria. Tá errado. Ai, é por causa daquilo lá que eu falei pra vocês. Do cifrão. Deixa eu ver. Ó, vou tirar isso aqui. Peraí. Ah, legal. Não, tem alguma coisa errada na forma. Ó, o A continuou, ele tá de brincadeira, tá vendo? Ele tá mudando. Foi isso que aconteceu aquela hora. Ele não salvou, sei lá. Mas é isso. Eu não vou ficar perdendo tempo, como posso dizer, arrumando, sabe? Porque eu acho isso meio chato até na aula. Apesar de que, por um lado, ajuda, no sentido de que vocês vão entendendo e aprendendo, né? Mas, nesse caso, né, não é para ser algo complexo, nem é complexo, né?
E assim, é um negócio que eu não sei nem se vocês usariam, por exemplo, né? Mas assim, a ideia não é, não, ó, você tem que fazer o controle de vendas e de compras dessa forma. Não, não é isso. É só a ideia de como que funciona, o que dá para fazer, o que não dá, né? Que você pode manter cadastros de forma separada. E aí, na hora de você fazer, deixa eu passar aqui, na hora de você fazer um registro da compra, fica mais fácil para você. Você só vai informar o fornecedor ou só a categoria, você que escolhe, você vai ter lá a lógica linkada. E aí sim, você pode falar para trazer de repente os produtos que vão estar aqui, né? Então, aí como que você... Só que aí, ó, como a lógica já vai ficando mais complicada, né? Aí você pode... Bom, aí nesse caso eu acho que eu faria pelo fornecedor, né? Porque como a gente definiu que o fornecedor sempre vai ser da mesma categoria, etc e tal, então assim, não imagino que existam produtos iguais fornecidos por fornecedores diferentes, certo? Se o cara vende coisa de papelaria, ele não vai vender filme. E aí, nem sei porque eu coloquei esse filme, mas beleza. Eu quero fazer coisas diferentes, bem distintas mesmo. Acho que essa parte vocês entenderam, né? Por isso que eu falei. Isso funciona nesse modelo, né? Que eu tô falando de negócio, de controle de compras, okay, para esses casos, né? Se você tiver poucos e tal. Tem uma outra forma que seria você ter mas eu sinceramente não gosto. Porque talvez seja mais fácil de fazer a fórmula, né? Você faz, por exemplo, como se fosse duas colunas só, sabe? Fornecedor e produto, fornecedor e produto. Aí, lá você fala, se for fornecedor X, traz todos esses produtos. É uma forma. Eu não gosto, porque pra mim, eu acho que é duplicado, né? Você está fazendo um cadastro aqui, para que você vai fazer duplicado lá, né? Então você tem que, de alguma forma, achar uma lógica, né? Para que no registro de compras você não precise ficar digitando o produto. E como seria essa forma? Ou pelo fornecedor, ou pela categoria, aí fica a critério. E aqui a gente está fazendo a mesma lógica, em teoria, tá? No caso, né, de trazer as informações. Só que só para o fornecedor e categoria, né? E o produto é aquilo como se a gente estivesse cadastrando. Então, realmente não faz sentido eu trazer nada. Agora, aqui eu já tenho meus produtos cadastrados, meus fornecedores cadastrados. E eu quero fazer o registro. O que eu preciso? Informar o que? Produto. Assim, pode ser que você, até a empresa, não, eu quero campo de fornecedor, também não tem problema, tem que ter um campo a mais mesmo aqui, que vai ser a categoria ou fornecedor, porque como que você vai, né, linkar o produto? Apesar que poderia estar interno a lógica, mas assim, é ideal, normalmente funciona dessa forma, os fornecedores aparecem, né, no registro de compra. Então, de repente, até é uma boa, né? Como o fornecedor já está atrelado à categoria, isso significa o quê? Que quando você vai ter que fazer outra lógica aqui, né? Que aí você vai ter que olhar, né? Se o fornecedor é tal, ou se você for usar a categoria, se a categoria é tal, ele vai trazer os fornecedores tal. Aí, para o produto, você vai ver se produto se fornecedor igual a tal, traga os produtos desse fornecedor, sabe assim? É bem... eu acho que tem até um outro jeito mais fácil dessa forma, porque aqui a gente já vai ter essa lógica, né? Aí dá para fazer como se fosse assim, uma validação entre os dois campos. Mas é o que eu falei, a ideia foi passada, né? A lógica, se vocês quiserem, eu vou deixar eu vou arrumar, né, depois. E aí eu coloco na descrição, tá? A forma como que ficou. E como eu disse, eu quero evitar fazer vídeos grandes, né? A ideia aqui é ser focado e objetivo. Eu ia falar em outra aula disso, mas eu vou falar rapidamente e numa outra aula a gente vê no detalhe. Então, assim, ó, para a próxima aula, fica de lição de casa, vocês tentarem fazer esse link, tá?
Pelo menos um campo funcionar, já tô feliz, já passou. Tá bom? Mas isso é só para vocês treinarem. A ideia é não se preocupar, não ter errado, ter fazer. Cara, quanto mais você testar, fizer, uma hora você aprende. Você acha que isso aqui ninguém me ensinou? Isso aqui eu fui fuçando, aí eu descobri. Porque eu sou fuçador. Uma vez eu fiz um cartesiano, deu pau no Excel. Cartesiano é quando você faz um cruzamento errado, que não é totalmente perfeito. Aí ele traz duplicado, chega a travar o Excel ou o programa, entendeu? Então mas esse aqui é facinho, né? Vocês entenderam? O campo que vocês vão olhar é esse aqui. Por quê? Quando eu mudar esse aqui, eu quero que esse aqui seja validado, certo? Então é aqui que eu coloco. Então eu coloco assim, ó, se a categoria for igual a filmes, você traz, ou então você não precisa nem digitar. Você pode clicar aqui e depois aqui, entendeu? Se categoria igual a TAM, então TAM. TAM é ótimo. Aí ponto e vírgula. Se categoria igual a TAM, então TAM, entendeu? Às vezes é até mais fácil e funciona melhor. Provavelmente seja esse até o motivo, né? E tem que ver essa questão do cifrão, tá, gente? Presta bem atenção, porque vai ter momentos que você realmente quer que seja fixo e tem momentos que não, né? Você não quer que ele olhe apenas um campo, né? Só uma categoria. Não, você quer que ele olhe uma lista de categorias. Então, quando você faz aqui, você faz pergunta, né? Se a categoria é igual a filmes, se você não colocar o cifrão aqui, ele nunca vai olhar esses outros, entendeu? Ele sempre vai olhar o mesmo campo, que ele tá fixo. E é provavelmente isso que está acontecendo. Só que como a lógica, eu não enxergo já direito. E a lógica, vocês viram que é bem meio complexazinha. Porque como você busca informações de outra planilha, ele coloca aquele caminho, sabe? Lista, nananã, e como chama? Exclamação. Aí quer dizer que é outra planilha. Então, assim, às vezes uma vírgula errada e tal, você se perde. Então, por isso que eu falei, não vou ficar aqui perdendo esse tempo e tal. Mas pelo menos para um funcionou, né? E uma outra coisa, rapidamente, pra gente finalizar, é a questão das funções. Esse aqui, ó, é como você faz. Que nem, você pode inserir uma função assim, ó, igual soma. Aí ele até já te fala aqui, ó, soma todos os números em um intervalo de células. Então você escreve soma, aí abre um parênteses, aí tá vendo, ele coloca no 1, 2. Só que vamos supor, eu quero um intervalo assim, eu nem preciso ficar digitando. Eu ponho só o intervalo, tipo, esses dois pontinhos, entendeu? Eu faço, fecho parênteses. Pronto, ele somou. Aí tem várias, né? O se, né? O C. Aí de novo, né? Então, teste lógico. É aqui que você valida. Então, aqui, ó. Se esse cara igual a filmes. Vamos passar. Filmes. Aí ponto e vírgula. Então, se você tiver dúvida, facilmente você consegue consultar ali, ó. Tá vendo? Ó, agora ele tá pedindo aqui o valor. Tá em negrito, ó. Valor desse ser verdadeiro. Vamos colocar assim, ó. Verdadeiro. Ai, mas tem que colocar em parênteses. Verdadeiro. Aí, parênteses não, aspas, desculpa. Aí, ponto e vírgula de novo. E se for falso? Vamos por aqui. Falso. Aí eu fecho parênteses. Viu? Aí se eu tirar aqui filmes, né? Então assim, não é difícil, gente. Só que é o que eu falei, quando envolve tabelas e essas lógicas e tal, você tem que pensar bem como que você faz, porque senão dá ruim. Mas eu que eu ia só falar para finalizar, finalizar. É que se você tiver dúvida, né, quiser dar uma brincada aí, conhecer, muita gente não sabe disso. Mas você clica aqui no FX, ele te mostra, ó, as mais usadas, as recentemente usadas, aí você tem tudo financeira, que é relacionada só à moeda, né, data e hora, matemática, em tudo, né. Aí de texto, ó, você tem arrumaram, porque eu sei muito mais dos ingleses, né, em inglês. Olha lá, ó, remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras. Então, por exemplo, imagina que você tem um texto todo, né,
ia falar uma palavra feia, desculpa. Todo bagunçado, né? E com muito espaço. Você coloca aqui e ele arruma. Esse conquete, por exemplo, de concatenar. Ó, concatena é uma lista ou um intervalo de cadeira. O que é concatenar, né? Ele vai juntar. Imagina que você tenha uma forma bem fácil de explicar. Seu nome. Aí imagina que cada célula tem uma letra. Então, no meu caso, S, U, E. Em cada célula, né? Então, o S aqui, U aqui, E aqui. Aí eu quero que na última fileira aqui, na última coluna, ele junte e fica sua meu nome. Eu uso o conquete, coloco as 3 colunas que eu quero e ele junta. Isso assim é muito usado normalmente para trabalho com texto, sabe, de cliente, que às vezes vem errado ou bem diferente, aí vocês usam essas coisas. Então, na verdade, assim, eu só queria explicar que existem muitas funções. Eu não vou falar com vocês todas porque eu não sei, né? Mas conheço a maioria, né? Então, aqui você tem organizado por assunto, sei lá, por tipo, né? E você pode olhar todas. E todas elas, quer ver? Deixa eu pensar. Aqui, aleatório aqui. Né, que vai mostrar assim, ó, quando é que escolhi da pior forma, né? Vamos ver aqui, ó, a soma. Quero mostrar essa parte que é interessante, ó, soma. Ah lá, ó, ele fala, que bacana, que já aqui o lugar que você selecionou, ele já te traz o resultado, ó. Então, se eu quiser que ele some, vamos olhar aqui, ó, aí 4 até a E6. Então, aqui, ó. E4 aí até E6. Olha lá, ele já te traz previamente o resultado, entendeu? Então, se você estiver utilizando de forma errada, por exemplo, ele vai falar aqui, tá faltando isso, tá faltando aquilo. É muito legal. Ele praticamente te dá a solução, né? Não, brincadeira. São informações assim simples, mas para quem já está um pouco mais acostumado vai pegando, né? E era isso também que eu queria mostrar, que não é difícil, que tem muitas que podem ser usadas, utilizadas, e que existe essa facilidade, né? De você ir lá, pesquisar, ler, tal, validar, né? Em tempo real, você faz a fórmula e já vê se vai dar o resultado que você quer. Então é isso. Eu tô tentando aí manter em 20 minutos no máximo o tamanho das aulas. Espero não estar cansando vocês e que vocês estejam gostando. Fica de lição de casa essa questão da fórmula aí, igual eu falei, pra gente não postergar mais e também pra tentar assim trazer vocês pra brincadeira, né? Pro jogo. Aquela história, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, aqui a gente tá treinando e agora vocês vão jogar. Tá? É só brincadeira pra descontrair. Quem puder, né, gente? E gosta de desafios, quiser tentar, né? Quem entendeu, às vezes a pessoa falou, como eu vou fazer? Eu nem entendi. Mas tenta. Né? Vocês viram? Eu fiz e deu errado. Depois eu fiz e deu certo. Aí depois eu fiz e deu errado. É normal. E assim, eu não tô nem aí que eu errei. Né? No sentido, não é que eu tô nem aí. Eu não fico preocupada, isso que eu quero dizer. Por exemplo, nossa, eu fiz o vídeo e errei, isso aqui. Meu, errar é normal. Se eu fosse perfeito, eu não tava aqui, né? E outra, eu acho legal, às vezes, o erro acontecer durante a aula, porque todo mundo, no geral, mostra um vídeo perfeito, né? Não sei se vocês já notaram isso. Eu não faço isso, né? O máximo que eu faço é aquilo que eu falei, eu vou parar para corrigir a forma, para não ficar perdendo tempo. Mas, no geral, as pessoas mostram um mundo perfeito, eles vão repetir e dar pau, né? Não sai nada igual que a pessoa mostrou. Então, é isso, né? É mais para vocês treinarem, né? E isso. Aí na próxima aula eu já vou vir com essa parte corrigida. E nós vamos fazer a questão da compra aqui.
Aí a gente fechando isso, eu pensei da gente entrar já na parte, por exemplo, de tabelas dinâmicas. É muito interessante. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é bem legal. Mas é isso, vou ficando por aqui. Fica então a lição de casa para vocês, aluninhos queridos. Eu estou gostando muito das aulas. Eu estou feliz pelos retornos no sentido das visualizações. Não está tendo curtido, então eu ainda não sei se estão gostando ou não. Mas, assim, eu não sou de ficar pedindo curtida e é isso. Se vocês acharem que curtiram, né? É mais para eu ter uma noção, sabe? De ter uma ideia, se estão gostando, se não estão. E claro, né? Fiquem à vontade para comentar. Se quiserem se inscrever, sigam aí o canal. Sempre vai ter coisa nova, diferente, né? Que pode agregar vocês. É isso que é a minha ideia, né? Trazer soluções simples, apesar de essa não parecer simples. Depois que vocês fizerem, vocês vão ver que não é difícil. O problema é a quantidade de informação. Você viu? Você clicava em um campo, ele não enche palavra, não enche de coisa e fica poluído, né? Foi nesse sentido que eu falei que é difícil. Mas a lógica não é difícil, né? E é isso, gente. Eu não vou ficar postergando. Espero que tenham gostado. Continue voltando. Canal Sigo Aulas de Excel. Até a próxima. E aí, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Conteúdo bem cheio, bem rico. E claro, né, não esqueçam, continuem voltando. Obrigada pela presença e canal Sigo Aulas de Excel. Até a próxima.